Temos a primeira confirmação de ator da série de Harry Potter. O ator John Lithgow vai fazer o Dumbledore. Gente, vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que a gente já sabe quem vai ser o Dumbledore pelos próximos 10 anos da série? Como a confirmação dele saiu agora, eu imagino que os próximos atores vão ser confirmados em breve. Mas eu tô muito animada, muito emocionada, porque eu estou aqui participando de tudo isso com você no início desse canal. Então já aproveita, já se inscreve, já curte, que a gente vai começar agora a falar tudo sobre esse ator. Eu vou te contar um pouco sobre ele pra gente conhecer ele melhor, tá? Mas antes, olha só, quem que descobriu que ele é o novo Dumbledore? Quem que anunciou, na verdade? Não foi porque a HBO confirmou, não foi porque saiu no site oficial de Harry Potter, foi porque o próprio ator compartilhou isso em uma entrevista com um canal de notícias chamado Screen Rant. Por isso que eu acho, gente, que ele fez isso sem querer, que não era para ele ter feito. Eu acho que não sei o que aconteceu, mas eu tava achando que a HBO ia dar os pronunciamentos oficiais. Na verdade, no próprio site oficial do Harry Potter, lá diz que todas as novidades iam sair por lá. Por isso que eu acho que ele falou que não devia ter falado, mas não tem problema, porque graças a ele agora a gente tem alguma coisa para comentar aí sobre a série. E eu vou traduzir para vocês aqui, eu vou colocar o vídeo original, eu quero que vocês vejam, eu vou reagir a ele, vou compartilhar com vocês, vou traduzir e a gente vai ver tudo que ele falou e vamos comentar. Vocês vão ver aí na TV, eu vou ver aqui no computador. But I've said yes. John, you got a lot of books back there. I'm trying to pick out if there's anything I recognize. I'm curious if you have any Harry Potters back there. Ele perguntou pra ele, olha, eu tô vendo vários livros aí atrás. Eu queria saber se algum desses livros é o livro de Harry Potter, se tem livro de Harry Potter aí atrás de você. Ainda bem que ele fez essa pergunta, porque graças a esse entrevistador, hoje a gente sabe que o John, ele vai ser o Dumbledore. E aí ele começa a rir, né? Not yet. E ele respondeu assim, ó, ainda não. Nossa, como eu fiquei feliz com essa resposta. Ainda não. Porque isso significa que ele está interessado em ler os livros, em comprar os livros, pelo menos é isso que se entende, né? Quando ele fala, ó, ele podia falar simplesmente não tenho, mas ele falou ainda não, significa que ele tem a intenção de comprar, significa que ele tem a intenção de ler, e isso é muito importante. Nós estamos falando de uma série de 10 anos, é muito importante o ator, ele entender quem que é aquele personagem, sabe? É muito frustrante quando a gente vê um ator que não se aprofunda, que não lê o livro, que não sabe quem o personagem é e acaba tirando coisa da cabeça dele, acaba inventando coisa e fica querendo fazer coisa que não tem nada a ver com o que o personagem faria naquela situação. A gente já tem ali as características do personagem, a personalidade dele, o jeito que ele agiria nas ocasiões, tudo. E eu tô falando isso porque a gente teve 2 atores que fizeram o Dumbledore, né? E o segundo ator teve momentos que ele agiu de uma maneira que não era a maneira que o Dumbledore reagiria. E não foi a maneira que o Dumbledore agiu nos livros, tá? Eles acabam mudando a essência do personagem que a gente está acostumado no livro. A gente tem uma certa expectativa, chega lá no filme, na série, acontece outra coisa. E não sei se vocês estão a par dessa treta aí do filme É Assim Que Acaba, da Blake Lively com o diretor. Uma das coisas que os fãs ficaram muito chateados com ela, com a atriz, é porque ela disse que ela não leu os livros. E ela foi lá e ela fez um monte de mudanças na personagem. Gente, eu não li esse livro, tá? Eu tô falando o que a gente ouviu dos fãs comentando por aí, os vídeos que eu vou assistindo. E eles dizem que a maneira com que a Blake vestiu aquela personagem, as roupas mesmo, sabe, o figurino que a Blake quis incrementar, quis colocar o dedo dela lá, não tem nada a ver com a personagem. Que a personagem era doce, era delicada, era uma florista, mas a Blake colocou ela mais fashionista, sabe? Colocou umas roupas que não ficaram bem, que não combinaram com a personagem, com a personalidade da personagem. Então, eu entendo a frustração deles. Porque quando a gente lê o livro, a gente se conecta com o personagem, chega na tela, é uma coisa que não tem nada a ver, não é aquele personagem que você se apaixonou, que você conheceu. Por isso que eu gostei muito de ver a intenção dele de conhecer mais a obra a fundo, de ler os livros. Eu espero que ele leia, porque é importante isso na carreira dele, né? Ele vai falar agora em pouco por quê. Ask the man himself. The word is Dumbledore is in your
future, what can you That's supplement right. that? Ele falou assim, eu tenho que perguntar, o homem em pessoa, a palavra Dumbledore está no seu futuro? O que você pode falar pra gente sobre isso? That's right. Well, it came as a total surprise to me. I just got the phone call up at the Sundance Film Festival for yet another film. Ele disse, ó, veio com uma surpresa total pra mim. Eu acabei de receber uma ligação num festival de cinema. And it was not an easy decision because it's going to define me for the last chapter of my life, I'm afraid. Ele disse, não foi uma decisão fácil, porque vai me definir pelo último capítulo da minha vida. Gente, ele sabe, ele é velhinho, ele é um vovozinho, fofinho, inclusive. E ele tem 79 anos. Isso significa que se os próximos 10 anos ele for fazer Harry Potter, ele vai estar com 89, entendeu? Ele já está bem idoso. But I'm very excited. Some wonderful people are turning their attention back to Harry Potter. Ele falou, mas eu estou muito animado, porque tem muitas pessoas especiais que estão dando atenção para o Harry Potter. I'm getting chills just hearing you say that because, like you said, this is a role that for you is. I haven't seen you play a character like this ever. So is this something? Ele falou, eu fico muito animado, né? Me dá até arrepio só de pensar nisso. E você nunca interpretou um personagem, né, desse calibre? That you're prepared to do 7 seasons for? E ele faz uma pergunta que todos nós estamos nos perguntando. Só que ele fez de uma maneira muito mais elegante, né? Ele perguntou, e você está preparado para 7 episódios? 7 episódios não, 7 temporadas. Por quê? Ele está preocupado com a idade dele, né? Porque pode ser que, né, a gente sabe, ele tá já numa idade avançada. A possibilidade dele partir dessa para melhor é muito maior do que se fosse um ator mais novo. That's why it's been such a hard decision. I'll be about 87 years old at the wrap party. Ele falou, é por isso que foi uma decisão muito difícil e que eu vou ter 87 anos na festa de despedida. But I've said yes. But I've said Aí ele disse, mas eu disse sim. Então, vamos falar sobre isso. Ele disse que vai ter 87 por quê? Porque ele não está na última temporada, né? O Dumbledore só aparece na última temporada. Lá quando o Harry morre, ele vai pro limbo e aí ele vê o Dumbledore. Também é no último livro que a gente tem aquele livro que a Rita Skeeter escreve, né? Alvo Dumbledore, Suas Mentiras, não lembro o nome certinho aqui. Mas provavelmente tem alguns flashbacks, né? A série vai durar 10 anos, se ocorrer tudo como planejado, o que é muito difícil, né? A gente sabe que vive tendo atraso. Se tiver uma greve aí de roteirista, já atrasa tudo, entendeu? Então, pode ser 10 anos, pode ser mais, e talvez ele tá contando aqui, porque ele tem 79 agora. Se for 10 anos, ele vai ter 89 e não 87. Talvez ele vai fazer essas cenas do último filme antes, né? Vão gravar com ele antes, né? Com esse tipo de preocupação. A mesma preocupação que eles têm em gravar rápido por causa das crianças que crescem rápido. Eu imagino que é a mesma preocupação em gravar rápido por causa dos atores que estão muito velhos, né? Muito idosos e podem não chegar até a última temporada. O que eu acho sobre isso? Gente, eu não me importo com a idade que ele tem. A saúde dele tá ótima, pelo visto, a gente consegue ver ali. Ele tá um homem bem apanhado. E outra, a gente não pode pensar, vai deixar de contratar pessoas mais idosas, porque tem esse perigo, né, que a gente sabe que realmente tem. Ele pode ficar doente do nada, né? Mas se todo mundo fosse pensar assim, a gente não ia ter atores maravilhosos fazendo, por exemplo, a McGonagall, né, a Meg Smith. Ela já estava numa idade mais avançada, inclusive ela ficou doente ali no final das últimas gravações. Ela teve câncer, ela teve dificuldade de gravar, mas mesmo assim ela foi lá, ela deu o seu melhor e ela fez tudo que ela podia fazer. E acontece, gente, não dá pra contratar um ator novo, né? O Dumbledore é velho. Não dá pra contratar um ator novo e ficar enchendo ele de maquiagem toda vez. Pra quê? Se tem ótimos atores aí que são mais velhos e conseguem fazer um ótimo trabalho. Então, sinceramente, não me importo com a idade. Eu acho bom, porque ele tem muita experiência. Ele tem cara de Dumbledore. Eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho. Então, essa foi a entrevista que ele deu. Foi assim que a gente descobriu.
E agora vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o ator. A primeira coisa é que ele não é britânico. E a gente tem na nossa cabeça que eles só contratam atores britânicos, até porque na hora de fazer as audições para as crianças, quando eles colocaram o anúncio, eles exigiram crianças que morassem ali na Inglaterra ou na Irlanda. E a gente acaba achando que todos os outros atores também têm que ser de lá. Mas ele é de Nova York, nasceu em Nova York, é americano. E acho também que eles têm aquela preocupação de que a criança não vai conseguir fazer um sotaque britânico se eles pegarem uma criança de outro lugar. Só que um ator adulto já é diferente, né? Ele já tem essa facilidade. Inclusive, ele fez um papel britânico lá na série que se chama The Crown, que é uma série que eles fizeram da Rainha Elizabeth. E ele interpretou um dos primeiros ministros, ele foi Winston Churchill. E, gente, eu assisti essa série, eu assisti ele nesse papel, e ele foi, assim, ó, excelente. Foi espetacular. Ele fez um ótimo trabalho. Baseado no que eu vi ele interpretar, eu tenho um sentimento de que ele tem total capacidade de ser um ótimo Dumbledore. De que ele vai fazer um bom papel. E ele também tem um personagem que ele fez que eu não tinha ideia de que era ele. Que foi numa animação, no filme do Shrek, ele fez o Lord Farquaad, ele interpretou o Lord Farquaad. Por que eu não tinha ideia? Porque a gente geralmente assiste animação em português, né? Porque a dublagem é muito boa. E aí, depois que eu descobri que ele fez a voz do Lord Farquaad, eu fui lá assistir algumas partes dele falando pra ver como é que foi. Ah, e ficou ótimo. Ele é ótimo, ele é versátil, por isso que eu acho que ele vai ser excelente no papel de Dumbledore. E tem outro filme que ele fez agora recente, que eu não assisti, mas eu vou falar porque talvez você tenha assistido, porque é agora de 2024, que é o filme Conclave. Eu já ouvi falar desse filme, ouvi falar bem, e se você assistiu, você vai lembrar dele porque ele estava lá. Mas me conta, o que você achou desse ator como Dumbledore? Você tá animado? Gente, isso significa que logo, logo vai sair os outros nomes. E significa também que você tem que se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade e compartilhar sua opinião comigo aqui nos comentários.